Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim fazer um vídeo para mostrar para vocês algumas particularidades dessa Bíblia aqui, ó, Jesus Bible. Eu já mostrei ela algumas vezes no canal, só que eu fico lendo as minhas Bíblias, né, observando, e eu queria mostrar algumas diferenças que tem entre as outras Bíblias, que tem o texto NVI, mas tipo assim, que trazem, por exemplo, concordância no final da Bíblia. Aí eu achei interessante mostrar essa Bíblia aqui, e eu vou mostrar ela comparando com essa Bíblia aqui também, ó. Essa Bíblia aqui também, que as duas têm o texto em coluna única, e as duas têm o texto NVI, apesar dessa aqui ser NVI 23 e essa daqui ser NVI 2011, mas a forma estrutural é bem parecida. E quais as diferenças entre elas? Tipo assim, por que que eu fiz a aquisição dessa se eu já tinha essa daqui, que também era de coluna única, e tem um tamanho um pouco semelhante, tá vendo? Essa daqui, ela é mais larga, porque ela também tem alguns espaços para fazer anotação. Essa daqui não, essa daqui vem tipo um estilo de livro mesmo, e ela é bem bonita, bem interessante, e ela é bem largona, tá vendo? Ela é só o texto bíblico, ela é bem largona, ó, ela chega a ser mais larga do que essa daqui. E olha que essa daqui tem conteúdo extra. Aí eu vou mostrar para vocês a diferença. Ó, vou mostrar para vocês. Essa daqui eu já botei algumas decorações, eu sempre faço isso nas minhas bíblias, eu coloquei, inclusive eu mostrei no videozinho curto as diferenças que eu fiz. Ó, aqui atrás eu também coloquei, tá vendo? Eu acho que ficou bonito, eu acho que combinou com o estilo dessa bíblia aqui, mas eu não coloquei nada demais além dessas coisinhas aqui. Aqui eu tô pensando em escrever, ao final de ler toda essa bíblia, fazer um texto escrito, eu deixei essa imagem aqui, para quando eu escrever, ela tá aqui, ó, tem essas páginas extras, tá vendo? É pouca coisa, mas eu acho que vai ficar interessante. Aí eu só vou escrever no final, então por enquanto eu não vou escrever nada aqui. E eu coloquei uma página adicional aqui também, que depois eu vou falar sobre isso com vocês, mas eu não vou falar sobre isso agora. Ó, eu coloquei aqui uma página adicional aqui no finalzinho do livro de Jeremias. Ó, eu tive que colocar uma página aqui, mas basicamente eu só leio o texto nessa Bíblia aqui e eu vou marcando as coisas que eu acho interessante. Nessa Bíblia aqui eu tô marcando de lápis de cor, porque eu já uso marca-texto em outras Bíblias, muitas das minhas outras Bíblias. Então aqui eu tô marcando com lápis de cor mesmo comum. É um lápis de cor que solta a pigmentação fácil, para eu não ficar, tipo, apertando muito. E eu tô lendo, e quando eu acho alguma coisa interessante, eu começo a marcar. Aí eu tô usando essa Bíblia desse jeito. Aí eu parei aqui, ó. Aqui, ó. Eu parei aqui, eu vou dar continuidade aqui. Aí eu tô marcando o que eu tô achando interessante e o que eu acho que o texto tá fazendo conexão. E eu também marco com lapiseira. Tipo, eu circulo palavras, eu grifo. Aí eu faço essas marcações também com lapiseira quando eu acho interessante. Quando, ó, aqui eu escrevi alguma coisinha, tipo breves coisinhas simples, ó, tá vendo? Aqui eu fiz setas. Aí eu tô fazendo essas marcações, mas conforme eu vou lendo mesmo, como eu faço quando eu leio livros. Eu tô fazendo essa marcação assim, prestando atenção no texto. E vamos agora dar uma olhadinha nessa daqui, a diferença, porque essas duas têm coluna única. E por que que elas têm diferença? Ó, essa aqui não vem com quantas fitas assim, tá, gente? Fui eu que fui colocando, adicionando. Ela só vem com essas duas aqui, inclusive não vem com esses enfeites. Ó, virou o contrário. Ela não vem com esses enfeites aqui, fui eu que coloquei também. Mas, ó, todas essas fitas aqui fui eu que coloquei, mas eu acho que combinou com a capa. Essa capa aqui, ela é bem bonita. Inclusive, eu coloquei assim, ó, marcadores, tá vendo? Temáticos. Essa daqui também tem marcadores, mas é com fita wash, aí é um pouco diferente. E deixa eu mostrar. Essa daqui também eu decorei ela. Inclusive, eu decorei atrás, ó, deixa eu mostrar assim, ó, decorei atrás. Tá vendo? Atrás ficou bem simples. Aqui também eu fiz teste. Aqui também eu fiz teste com lápis de cor. Mas eu tô usando nessa Bíblia aqui marca-texto. Que nessa aqui eu tô usando marca-texto. Mas eu também tinha feito o teste com lápis de cor aqui pra ver se aguentava. Ó.
As duas têm uma página muito parecida, a qualidade da página. Aqui eu fiz, inclusive, uma tabela aqui, um mural de todas as marcações que eu estou fazendo nessa Bíblia. O estilo de marcação que eu estou fazendo nessa Bíblia, eu deixei essa página aqui como mural. Ó, ela tem uma introdução aqui falando sobre a versão NVI, mas ela tem aqui uma introdução falando sobre o projeto da Bíblia. Inclusive, aqui tem a lista de todos os colaboradores que trabalharam nessa Bíblia. Essa Bíblia tem algumas coisas interessantes. Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, mas aí eu estou mostrando para vocês que é legal também saber o que a Bíblia tem de positivo. Ela tem essa introdução, dá para você fazer super decorações. Eu decorei, mas né, tem gente que decora muito mais do que eu fiz. E todos os livros têm sempre essa introdução assim, ó. Tem uma página assim, e começa, e tem sempre uma introdução a cada livro. Essa Bíblia aqui não tem nenhum tipo de introdução, porque ela é só o texto. Ela, inclusive, tira os subtítulos, os capítulos e os versículos, essa Bíblia aqui. Ó, aqui, tecnicamente, é a mesma coisa, tá vendo? Tem estudos aqui, mas eu tô falando assim no texto. Ó, vou tentar achar uma página aqui que é só o texto. Aqui também tem artigos, ó. Mas deixa eu pegar uma página que seja só o texto bíblico, pra gente fazer tipo uma comparação, assim, de diferenças e semelhanças. Vou tentar achar uma que não tá pintada, porque eu também tô marcando. E isso pode fazer diferença aqui na hora que a gente começar a olhar um pro outro. Ó, eu achei uma página aqui, eu desisti de tentar achar uma que não tenha marcação, que não seja pintada. Aí eu queria mostrar para vocês a diferença, ó. E para ser justo, eu vou ir lá na página de Josué pra gente ver igualzinho, pra gente ver a diferença. Ó, aqui eu tô na página de Josué. Aí fala assim, Daniele, como é que você sabe que você tá em Josué? Aqui embaixo aparece, ó, do capítulo 3:16 até o capítulo 4:19, nessa página aqui. Então, eu sei que o começo de Josué tá aqui. Ó, aí tem essa diferença. Ó, vou tentar mostrar assim. Para mim, tem diferença. Tem diferença, por exemplo, no tamanho da letra. Essa daqui tem uma letra maior. Olha só como é que a letra dessa daqui é grande. E eu não acho essa letra aqui pequena não, tá, gente? Eu consigo ler tranquilamente nessa letra aqui, só que dá para perceber que essa letra aqui ela é maior. Não tem capítulos. Isso, à primeira olhada, parece que é uma coisa negativa, mas eu tô gostando desse jeito aqui. Eu tô vendo que isso é algo positivo, sabe? Isso é algo bem interessante, bem positivo. Eu tô gostando muito desse formato aqui. Tô gostando mesmo. Ó, deixa eu ver onde começa. Aqui, ó. O capítulo começa aqui. Ó, começa aqui. Aqui entraria o número 4. Tá vendo que entrou aqui? Aqui entraria o número 4, mas não entrou e não tem subtítulo. Eu acho que o subtítulo ele é muito útil para quando você está começando e você não tem noção do que o texto está tratando. Ele é uma ótima dica para você tipo começar sabendo do que vai se tratar aquele parágrafo, aquele capítulo, aquele trecho de texto. Mas quando não tem subtítulo, o que acontece? Você treina a sua, vamos dizer, habilidade de conseguir compreender o que o texto está te entregando sem ter uma dica, sem ter alguém te dizendo, ó, o texto que você está lendo vai falar sobre esse assunto. Aí você lê, aí você fala assim, eu acho que aqui está falando sobre isso, eu acho que aqui está falando sobre isso, percebendo a leitura do próprio texto. Eu acho que desse jeito aqui é bem interessante, ainda mais se você tiver duas Bíblias. Tipo, você lê nesse formato aqui. Não precisa ser essa, tem uma outra versão também que faz isso daqui, que eu acho que é a NTLH. Só que em questão da versão, eu prefiro a NVI do que a NTLH, mas é uma questão de gosto também. Eu acho interessante, e também a Bíblia King James, as primeiras versões da King James fazem desse jeito aqui. Eles dão capítulos, mas eles não dão subtítulos. Então, dá para você treinar também com a falta dos subtítulos, por exemplo. É interessante, aí você pega, lê numa versão dessa, depois você pega a sua Bíblia que você tem os subtítulos e você compara para você ver assim, olha, eu achei que estava realmente se tratando desse assunto. Ou
eu observei questões que o subtítulo não expressou nesse subtítulozinho, sabe? Tipo, nesse título não foi expressado todas as questões que falam sobre o texto, ou eu acho que o foco não é exatamente esse, e sim esse daqui. É interessante a gente analisar isso, e isso é possível? É, porque existem várias versões bíblicas. Se você reparar, cada versão traz um subtítulo diferente. Então, é possível que você observe questões que o subtítulo dessa versão específica não trouxe, mas às vezes outra versão vai trazer. E você lendo o texto direto, talvez você perceba essas possibilidades de, vamos dizer, de subtítulo ou de temas que tenham o seu foco maior naquele assunto ali. E acaba que você lê o texto como um todo. Eu estou gostando muito de ler desse jeito aqui. E eu acho, na minha opinião, que tem mais espaçamento. Apesar da letra ser maior aqui, eu acho que tem mais espaçamento. Aqui parece que o texto fica um pouco mais grudadinho, mesmo que tenha bastante espaçamento. Eu acho que assim fica um pouco melhor. Eu não sei explicar, eu estou gostando muito. Agora eu queria mostrar para vocês um livro, por exemplo, um livro poético. Vamos ver se vocês vão perceber a diferença. Ó, por exemplo, aqui no livro de Salmos. Ó, eu vou abrir Salmos aqui também. Aqui eu já passei até para Provérbios. Depois eu vou olhar em Provérbios também para ver como tá. Ó, o livro de Salmos. Eu queria pegar um que não tenha... Aqui. Ó, o livro de Salmos tá no meio assim, tá vendo? Mexi a câmera. O livro de Salmos tá o texto, né? Salmo 126, tá no meio, a forma que foi organizada. Você vê que tem espaço do lado de cá. Quando isso tá nessa página, na página que fica desse lado. A página do lado de cá, quando o salmo tá sempre do lado de cá, ele joga o texto para o canto. E sempre sobe o espaço aqui. Ele joga o texto mais para o canto possível, sempre tendo espaço, é claro. Mas eu acho que isso acontece em todas as Bíblias, que tem essa diagramação assim. Aí eu acho bonito, mas eu percebo que o texto sempre um fica na sombra do outro. Fica aparecendo a sombra, aliás. Desse jeito aqui fica um pouco diferente. Você percebe que o texto sempre está centralizado. Aqui, ó, nós estamos no Salmo 102, ó, o texto centralizado. Nessa página acontece a mesma coisa, mas ó, deixa eu virar aqui para a gente ver. Sempre tá vendo? Sempre tá centralizado. Ele não fica tipo jogado para um lado ou jogado para o outro. Sempre tá centralizado. Aí eu achei que essa forma aqui de colocar a diagramação ficou muito melhor. Eu acho que desse jeito aqui fica melhor. Fica visualmente mais bonito, mas eu acho que fica mais interessante. E, tipo, se caso você escrever aqui dos lados, não atrapalha o texto, sabe? Aí, tipo, aqui, ó, você tem um espaço, mas sempre vai ter texto atrás. E eu prefiro mais quando a coluna está mais centralizada, tipo aqui, que tem uma centralização. Ó, deixa eu pegar uma página que tem espaço. Ó, tipo aqui tem espaço. Tá vendo como é que o texto está centralizado? Ficou bonito assim. Não que aqui tenha ficado feio, mas eu acho que assim fica melhor. Aí, tipo, imagine que aqui fosse também mais centralizado. Ia ter uma distância de espaço que tem aqui, só que do lado de cá. E eu acho que ia ficar melhor. É o que acontece aqui. Acontece isso nessa diagramação. Aí eu acho que assim ficou melhor. Até, vamos ver no livro de Provérbios agora. Ó, tem os Provérbios. O livro de Provérbios também acontece isso, tá vendo? Então, não é só o livro de Salmos que acontece desse jeito. Aí eu acho que desse jeito aqui fica um pouco mais interessante. Aqui, ó, aqueles provérbios que sempre há destaque. Ó, deixa eu ver aqui. Que tem aqui, nessa Bíblia tem mais explicado. Ó, aqui, ó. Tá vendo? A partir do provérbio 12, eu acho que começa assim. Não, na verdade é antes. Então é a partir do 10. Ó, a partir do provérbio 10. Provérbios de Salomão, tá vendo? Aí tem esses provérbios separadinhos. Aqui também tem, ó. Eu achei interessante a forma de diagramação dessa Bíblia aqui, por causa dessas questões. Achei bem interessante
que quando tem um texto poético ou de profecia, sempre é bem centralizado, não é tipo nem jogado para um lado nem para o outro, é totalmente centralizado. Desse jeito aqui eu achei que ficou muito bonito, ficou muito interessante mesmo. Ó, muito interessante mesmo. E aproveitando que eu tô aqui, eu queria falar com vocês sobre uma questão. Nesse meu exemplar que veio para mim, ficou faltando alguns versículos. Do versículo 16b até o versículo 34, veio faltando esses versículos, como se fosse uma página que veio faltando. Só que eu acho que foi erro de edição, porque ele traz a notinha, porque essa Bíblia aqui traz as notinhas no final de cada livro. Ela traz as notinhas do texto em questão, que ficou faltando. Ó, aqui tem as notinhas. Então, se fosse uma questão de eles tiraram o texto, não viria as notinhas, veio as notinhas. Então, eu acredito que tenha sido erro mesmo de edição ou de impressão. Na hora de imprimir, aconteceu alguma coisa que a impressão parou aqui, quem tinha que conferir não conferiu, não prestou atenção nisso, e logo encaixaram as notas, em vez de terminar o texto e colocar a página talvez que estivesse faltando, né? Aí o que eu fiz? Eu anotei aqui, ó. Eu anotei o texto. Eu tenho outra Bíblia com texto NVI 23, ó, que é essa aqui, por exemplo. Aí eu peguei e anotei. Aí eu anotei aqui, ó. E eu fui pulando as linhas para ficar fácil de ler, para tipo quando eu bater o olho eu conseguir ler. Inclusive eu até errei aqui quando eu estava escrevendo, aí eu apaguei a parte que eu errei. E do lado de cá, ó. Aí vai até aqui, tá vendo? E eu tentei escrever da forma mais parecida possível a diagramação. Não ficou igual, né? Porque aqui fica muito mais bonito, mais organizado. Mas eu tentei fazer, por exemplo, tem uma parte que é escrito uma listagem. Aí eu tentei escrever como eles fazem uma listagem. E eu escrevi aqui. Aconteceu isso no meu caso. Eu não sei se acontece, se são todos os exemplares que vai vir assim, mas se caso você tiver uma Bíblia dessa, dê uma olhadinha para ver se o seu tá completo ou se tá como o meu assim. Eu não achei necessário, tipo, trocar a Bíblia, porque eu acho que deu para consertar, sabe? Deu para resolver, no meu caso, eu acho que deu para resolver. E eu escrevi aqui também, porque vai que eu estou só com essa Bíblia aqui em algum lugar, eu preciso desse texto, por isso que eu escrevi. Mas no meu caso eu tenho outras Bíblias, eu não precisaria escrever. Só que eu escrevi porque eu pensei nessa possibilidade. E eu já tinha modificado essa Bíblia todinha também. Eu já tinha botado fita wash, já tinha botado ela do meu jeitinho. Inclusive já tinha feito essas decorações. Eu não achei necessidade, porque até onde eu vi é só esse caso aqui específico que aconteceu isso. E espero que eu não esbarre com mais nenhum dessas questões aqui nessa Bíblia, que eu gostei muito desse exemplar, gostei muito mesmo. Eu ainda acho que vale super a pena, por causa de tudo que ele entrega, sabe? Eu já tenho outras Bíblias que vêm com defeito de edição, de impressão, e o que eu faço? Eu anoto a correção e sigo em frente. Eu continuo usando a Bíblia. Eu acho que continua valendo super a pena, apesar de ter acontecido isso. Mas aí o que eu fiz? Como eu já falei, eu anotei aqui e deixei aqui no papelzinho, ó, anotado, colei com o fita wash e tá aqui o texto. O finalzinho do capítulo 52. Eu ia falar 34. Do capítulo 52 de Jeremias. Ficou faltando, mas eu já deixei anotado. Agora vamos focar nessa daqui. Eu fiz muita comparação com a Bíblia Lectio. Eu gosto dessa Bíblia aqui por causa da diagramação, tipo de coluna única. Isso vocês já puderam perceber que é a minha preferência. Eu gosto mais de coluna única. As Bíblias que eu mais gosto são as que têm coluna única. Apesar de ter exemplares que não tem opção. Ou você tem ele de coluna dupla, ou você não tem nenhum exemplar dela. Então eu acabo tendo que ter Bíblias de duas colunas. Tipo a Bíblia CF, por exemplo, que está ali na minha mesa. Se eu não tiver uma de coluna dupla, eu não vou ter uma Bíblia com texto CF. Então, eu acabo tendo que ter essas questões, sabe? Tipo, há casos que não dá para escolher. Mas eu queria mostrar nessa Bíblia aqui, além dela ter vários recursos adicionais, tipo, tá vendo? Estudos,
Estudos muito bons, esses estudos aqui. E tem estudos assim também. Dá para você escrever, ela te dá espaço. Se você tiver uma caneta própria, dá para você escrever, dá para escrever de lapiseira também. Mas de vez em quando eu escrevo de caneta, algumas canetas específicas que essa página aqui suporta. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho escrito, ó. Aqui eu escrevi de caneta. Ó, como é que fica do outro lado. Faz sombra, mas não mancha nem nada, ó. Não manchou. E olha só como é que a caneta é forte. A cor da caneta é forte. Aqui já escrevi de lapiseira. Depende do que está na minha mão na hora. Mas quando eu escrevo, se eu quiser escrever de caneta, eu só escrevo a caneta que pode escrever nessa Bíblia aqui. Eu não escrevo com qualquer tipo de caneta, não. É porque eu uso muito a lapiseira para as outras Bíblias, aí acaba que eu acabo escrevendo de lapiseira aqui também. Ó, aqui eu fiz várias marcações na introdução do livro de Mateus. Aí aqui eu já fiz de lapiseira mesmo. Ó, aqui eu escrevi um texto de lapiseira. Aí eu coloquei esse marcadorzinho aqui. Aí eu faço essas marcações. Aqui eu fiz tipo uma decoraçãozinha. Ó, aqui outra decoração. Mas vamos lá, eu queria mostrar para vocês. No final... eu coloquei uma página adicional aqui, ó. Falando sobre a questão do casamento, sobre a questão do divórcio. Que eu tenho estudado sobre isso. Ó, aí eu fiz uma anotação. Aqui eu coloquei uma página adicional. E eu queria mostrar para vocês que essa Bíblia aqui, no final dela, ela tem um recurso bem interessante. Que aqui, ó, quando acaba a Bíblia, tem um último artigo que essa Bíblia traz. Ó, acaba a Bíblia aqui e ela traz esse último recurso. Último artigo. Ó, aí aqui acabou a Bíblia. Finaliza o texto bíblico aqui. Aí ela traz uma página de tabela, pesos e medidas. Inclusive essa Bíblia aqui também traz isso. Mas aí essa parte aqui, ó, é exclusiva dessa Bíblia, até onde eu vi. Dicionário e concordância. É uma concordância bem breve. Tipo assim, não traz muitas palavras na concordância. Muitas opções para você pesquisar dentro da Bíblia, mas ela traz o significado daquela palavra. Aí entra a questão do dicionário. Eu achei isso muito interessante. Ó, por exemplo, aqui traz a palavra angústia. Ó, aí traz onde você vai encontrar. Ela traz só duas opções. Ó, daqui, ó, angústia, dor extrema ou angústia mental, ó, dor extrema, ou angústia mental ou corporal. Aí ela traz duas opções, Jeremias e Romanos. E tem um breve trecho do versículo que você vai encontrar lá em Jeremias, no caso, ou em Romanos. Aí tem aqui, deixa eu ver, anseio, desejo forte, necessidade profunda de. E aqui não tem uma referência. Aqui só tem o significado da palavra. Ansiedade, preocupação. Aí aqui já tem um versículo de referência. Essa referência aqui, essa concordância, ela não tem um campo muito grande de concordâncias, tá vendo? Ó, aqui tem a palavra amor. Ó, querer o bem de alguém, preocupar-se e dispor-se a trabalhar pelo bem da outra pessoa. Aí eu achei isso aqui bem legal, o significado da palavra amor. Deixa eu botar assim. Muito importante, eu achei. E ele traz aqui alguns lugares que você vai encontrar. Mas não é sempre que você vai encontrar. A maioria dos casos você encontra só algumas citações e alguns é só o significado, ó. Arrogante, orgulhoso. Tá vendo? Aí, tipo assim, eu achei interessante isso, porque nas outras Bíblias você geralmente não tem esses dicionários. Bíblias com texto NVI, no caso. Tem uma Bíblia que eu tenho que tem dicionário, porém ela não é mais publicada. É uma Bíblia que era a Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Ela tem dicionário, mas não é igual esse aqui também não, é diferente. Mas ela não é mais publicada, ela era publicada pela editora Vida. Então, não tem mais publicação dela, você só encontra, eu acho que nem tem mais como você encontrar para comprar, eu acho. Que acho que tinha no mercado, já foram todas vendidas. E eu achei muito interessante isso, porque ela traz uma explicação do que significa aquela palavra, da palavra em questão que está sendo trazida aqui. Ó, Eli, sumo sacerdote, com quem Samuel passou os primeiros anos de sua vida. É tipo uma breve explicação
de quem era Eli, sabe? No contexto bíblico. É bem legal mesmo. Aí eu achei interessante, tem algumas páginas, ó, não são poucas não, mas é o suficiente. Por quê? Porque o texto NVI já é fácil de compreender. Só que caso você tenha dificuldade de entender alguma questão, ela traz aqui algumas palavras. Olha aqui tem o nome de Deus, ó, Senhor. Aí tem o nome de Deus transcrito, ó, nome íntimo e pessoal de Deus. Enfatiza seu papel como redentor de Israel e Senhor da aliança. Veja também Senhor. Tá vendo? Aqui é o Senhor minúsculo, aqui é o Senhor maiúsculo, com S maiúsculo. Aí ele traz aqui, ó, tem a palavra sepulcro, tem o significado. Eu achei isso bem interessante. Submeter-se. Ó, ceder voluntariamente a outro. Submissão, humildade, obediência. Sujeitar-se, submeter-se a outro sem ser obediente. Tá vendo? Uma palavra conversa com a outra. Aí eu achei interessante esses significados, sabe? Ela trazer certa explicação. Aí, tipo, como se fosse um estudozinho extra, sabe? Uma explicaçãozinha extra. Aí termina aqui, que vocês já viram, né? Achei isso bem legal, ó. Eu tenho até outras bíblias aqui que tem concordância no final. Essa daqui é a Bíblia da Mulher de Fé, não é a de estudo, mas ela traz estudos devocionais. Essa daqui ela é publicada ainda. Essa daqui também coloquei enfeite. Ó, bem bonita. Mas ela traz no final aqui, ela traz concordância, só que é diferente. Ó, essa daqui seria a concordância abreviada. Ela não traz explicação aqui, ela só traz a concordância mesmo normal que a gente é acostumado, ó. Tem uma página aqui de um estudozinho e tem onde encontrar ajuda na Bíblia, mas depois vem a concordância bíblica abreviada. Aqui não tem explicação, aqui é só a concordância normal. É uma boa concordância, mas não tem essa explicaçãozinha, sabe? Não tem essa parte que explica, que tem uma explicação adicional. Aí eu achei, aqui são só os versículos bíblicos sendo citados. Aí eu achei interessante a forma, ó, no final acaba aqui, ó, não tem nenhuma explicação não. Deixa eu mostrar para vocês até o final. Aqui isso daqui seria já falando sobre as autoras da Bíblia, porque essa Bíblia traz uns artigos devocionais falando sobre as colaboradoras. Então, essa Bíblia aqui não traz essas explicações. Eu achei interessante que essa aqui trouxe, inclusive, ó, eu tenho essa daqui que eu vou mostrar para vocês, que essa aqui também traz, mas ela não traz esse dicionário. Ó, essa daqui eu não botei decoração, porque ela já é super decorada. E ela tem o texto bíblico. Essa daqui tem coluna dupla. Essa daqui é a única opção desse jeito. Não tem outra Bíblia dessa com coluna única. Ela traz essas referências aqui no texto. Isso daqui é muito bom. Ela traz estudos também, estudos introdutórios. Mas ela traz aqui no final, ó, as concordâncias. Deixa eu mostrar para vocês. Ela traz aqui o índice de artigos teológicos que ela vai trazer no próprio texto bíblico. E aqui, ó, a concordância. Essa concordância aqui, ela é muito boa. Ela chega a ser melhor. Ó, que eu guardei. Ó, essa concordância aqui é melhor do que a dessa Bíblia aqui. Ela é um pouco mais ampla. Ela amplia mais. Ela pega mais quantidade de palavras, mas também ela traz um pouco mais de quantidade. E ela traz uma explicação. Toda vez que você encontra, assim, por exemplo, a palavra, ela traz uma explicação sobre o personagem. Ela trabalha também em cima do personagem. Mas ela não traz dicionário. É uma forma diferente. Ela não traz, tipo isso aqui, ó, dicionário. É diferente, ó. Por exemplo, acusar. Não tem uma explicação sobre acusar. Mas se você pegar uma palavra que é o nome de uma pessoa. Ó, deixa eu ver aqui. Geralmente, quando é o nome de alguém, tem tipo um textinho. Ó, Barnabé. Aqui. Originalmente, José foi discípulo, profeta e apóstolo, trouxe Paulo aos apóstolos e
a Antioquia, na primeira viagem missionária, junto no Conselho de Jerusalém. Eles se separaram em razão de João, também chamado Marcos. Mais tarde, co-trabalhadores, como se fosse um esboço da vida de Barnabé. Concordância aqui, isso daqui como se fosse um breve esboço do que você vai encontrar na vida de Barnabé. Eu achei bem interessante, isso acontece com todos os personagens, a maioria dos que eles trazem, no caso. No caso, todos os que eles trazem, mas eu não acho que eles trazem todos. Deixa eu ver aqui. Eles trazem sobre Jesus. A concordância, por exemplo, de Jesus é muito grande. Eu acho que eu já passei. Moisés. Aqui, tá vendo? O personagem Moisés. Mas eles não trazem uma explicação no sentido de dicionário. Isso daqui é tudo sobre o personagem Jesus. Tá vendo aqui? Eu sei por causa que eu já tinha olhado isso daqui antes. Aqui, Jesus. Aí começa aqui como se eu falei com vocês, como se fosse um esboço da vida de Jesus, fazendo uma breve explicação. Você vê que aqui tem subtítulos, Aqui entra falando sobre Jesus, aí fala milagres, tem os títulozinhos aqui, milagres, discípulos, parábolas, principais ensinamentos, e depois entra na própria concordância normal, mas aqui também é uma concordância. Aí essa concordância aqui, ela é bem boa também, ela é diferenciada das outras duas, mas essa daqui tem essas explicações. Aí, às vezes uma concordância dessa aqui já é o suficiente porque ela traz uma explicação. Ela não vai trazer tudo do que a outra traz. Vamos ver se ela fala sobre o personagem de Jesus. Jesus, aqui, ela traz, mas olha só, Jesus, Filho de Deus, Salvador do mundo, Messias, através de quem as pessoas podem se salvar. Aí tem 3 referências do nome Jesus. Tá vendo? 3 concordâncias. Mas tem uma explicação de quem é Jesus. Mas só foca em 3 concordâncias. Daqui você caminha para outros textos através da própria Bíblia. Da própria Bíblia você vai ser caminhado para várias outras questões. Mas aqui a preocupação dele é trazer uma explicação da palavra. Incredulidade, dúvida. Tá vendo? Aí às vezes a pessoa fala assim, eu tô com dúvida. Eu tenho dúvidas se Deus realmente vai me salvar. E isso pode ser visto como incredulidade, porque incredulidade, biblicamente falando, significa dúvida. Aí é interessante a gente ver isso também, sabe? Qual o significado da palavra? Às vezes a gente não consegue expressar o significado. Olha só. Ansiedade, preocupação, tá vendo? Às vezes a gente anda ansioso, a gente anda preocupado. E por que a gente está preocupado? Preocupação é falta de confiança em Deus, a gente sabe disso. Quando a gente deixa a preocupação dominar a nossa vida, quer dizer que a gente não está confiando que vai ficar tudo bem, porque Deus está no controle. E quando a gente permite que a ansiedade tome conta da nossa vida, a gente está, ao mesmo tempo, permitindo que a nossa confiança ela não seja forte o suficiente para crer que Deus ele é poderoso para cuidar de nós, da nossa família, de tudo que envolva a nossa vida e de tudo que envolva a vontade e o querer de Deus também. Então, a gente não deve permitir que a ansiedade nos domine, porque a ansiedade, como preocupação, é falta de confiança em Deus, falta de fé, sabe? Ou uma fé muito pequena. A gente precisa que a nossa fé seja aumentada, a gente precisa buscar por isso. Aí, o significado simples gera certo tipo de reflexão. Eu achei bem interessante. Apesar das outras Bíblias terem a sua importância, terem o seu... Cada um tem o seu propósito. Aí aqui, você vê que hoje eu só estou mostrando Bíblias NVI, mas diferentes, sabendo? Essa daqui é uma Bíblia mais geral. Apesar dela estar toda coloridinha assim, ela tem formatos com uma capa bem masculina. Então, ela não é uma Bíblia voltada para o público feminino, é uma Bíblia neutra, que fala sobre a pessoa de Jesus. Foca em Jesus em toda a Bíblia, traz vários conteúdos bem interessantes. Eu achei esse dicionário aqui muito legal mesmo, que tem no final da Bíblia aqui, muito bom. E ela tem coluna única, que eu gosto muito. Essa daqui já é uma Bíblia introdutória,
que tem estudos. Ela tem estudos um pouco diferentes dessa daqui, diferentes, na verdade. Ela aborda assuntos, tipo assim, vários assuntos pontuais, fala sobre questões teológicas, mas ela está focada em te responder aquilo naquele momento, de forma introdutória. Tipo, você vai entrar no assunto mais aprofundadamente mais para frente. Mas ela dá uma breve explicação e te dá um direcionamento na direção correta. E ela traz vários recursos também. Essas concordâncias aqui que são muito boas, são mais completas do que essa daqui, mas não traz a questão do dicionário. Bem interessante também. E essa Bíblia que ela é muito bonita. E essa daqui já é mais focada no público feminino mesmo. No caso aqui, essa é voltada para mulheres. Ela traz o texto NVI também e traz vários devocionais. Esse daqui já é bem devocional mesmo. Mas é muito, muito bonitinho esses devocionais, muito bons. É assim também, coluna dupla. E ela traz também concordância no final. É interessante. Ela não traz referências aqui no texto, mas ela traz concordâncias. Muito interessante. Ajuda a gente a pesquisar, a estudar. Não é uma concordância extensa, ela já tem o nome de abreviada, mas também é boa a concordância, só que ela não traz explicação nem do nome dos personagens, tipo, como se fosse um índice do personagem, e também ela não traz uma explicação no sentido de dicionário. Ela é mais simples de todas, mas também é boa. Ela é mais simples nesse sentido, mas ela tem uma quantidade maior. Ó, vamos ver a palavra Jesus, o nome Jesus no caso, né? Se ela traz, e vamos ver comparação da outra que só tinha trazido 3. Vamos ver quanto que ela traz. Aqui, Jesus. Tá vendo aqui? Ela traz, ó. Isso tudo aqui de concordância da palavra Jesus, mas ela não traz uma explicação. Ela não traz o dicionário, mas na questão da concordância ela é maior, tá vendo? Ela traz mais quantidade. Também tem essa questão. Aí depende do qual que você acha melhor. E se caso você tenha essas bíblias, você nunca reparou, repara nessas concordâncias, são diferentes. Às vezes você tem um material, sabe, que se você juntar as 3, dá um belo do material. São propostas simples, introdutórias, iniciais, mas que juntas trazem um conteúdo mais completo. E essa daqui também que eu mostrei, que ela é numa leitura mais de livro, que não tem nada disso do que as outras têm. Mas eu acho interessante também essa proposta aqui, de fazer essa leitura assim, como se fosse de um livro, eu também acho bem interessante. A única coisa que ela tem no final deixa eu ver aqui que eu acho que eu não mostrei para vocês. Ela tem, ó, isso daqui é sobre a versão NVI. Ela tem uma tabelas e pesos de medidas no final, e lá no começo da Bíblia, ela tem também um artigo escrito por John Mark Comer, explicando, ensinando como ler a Bíblia do jeito certo. E como usar, principalmente essa Bíblia aqui. Mas eu acho que o que está escrito aqui serve para outras Bíblias também. Não serve só para essa Bíblia aqui, não. É um artigo, ó, tem algumas páginas, mas depois que você lê esse artigo, aí você só encontra mesmo só o texto bíblico. Aí você não vai encontrar mais nenhuma outra questão de estudo extra, não, de texto de outras pessoas, não. Aí vai ficar focado só no próprio texto bíblico. Então, gente, é isso. Eu queria mostrar para vocês. Eu estava aqui lendo, estudando, tô até lendo um livro, mas eu não vou falar sobre ele agora. Aí acabou que eu resolvi gravar esse videozinho rápido para vocês para falar sobre algumas coisinhas. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todas nós.